Olá, queridos, estamos juntos mais uma vez, trazendo uma mensagem pastoral, uma mensagem bíblica, para fortalecer a nossa fé, o nosso conhecimento em Jesus Cristo, a nossa esperança, buscar mais o amor de Deus em nossa vida, a fim de sermos reflexos da pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre igualdade aos olhos de Deus, igualdade espiritual. Logicamente, um tema tão vasto como esse, em 7, 8 minutos a gente não consegue esgotar tudo, mas algumas reflexões e como isso é importante na sua vida e na minha vida. O que é igualdade espiritual aos olhos de Deus? Davi no Salmo 51, verso 5 diz: eu nasci em pecado e na iniquidade a minha mãe me concebeu. Todos nascemos com uma condição caída. Todos nascemos em pecado, com uma natureza pecaminosa. Aqui em Atos 17, o verso 26, o apóstolo Paulo, falando para um grupo de pessoas na cidade de Atenas, ele disse: de um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só, Deus fez toda a raça humana. Falando aqui de Adão, falando aqui de Eva, falando desse casal, todos os seres humanos vieram e viemos de Adão e Eva. De um só, Deus fez toda a raça humana. Temos uma mesma natureza ao nascermos, após o pecado, uma natureza caída. E todos nós viemos de uma só carne. E o apóstolo Paulo, ampliando isso, em Romanos 5, verso 12, ele diz assim: por isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja bem, viemos todos de uma só pessoa, de uma só carne. Todos pecaram. Através de Adão, todos recebemos essa herança, uma natureza caída. Somos todos iguais. E aqui no capítulo 3, o verso 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem vos fala é um pecador. Você que me ouve é um pecador. Somos todos iguais ao pé da cruz. Todos carentes, necessitados da graça, do perdão, da misericórdia, da compaixão e da justiça que há na pessoa de Jesus unicamente e que nós podemos receber através da fé. E então o apóstolo Paulo continua: já que todos viemos de uma só pessoa, já que todos pecamos e carecemos da graça e da glória de Deus. Eu gosto desse texto, Gálatas 3, 28. Dessa maneira, desse modo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus aborrece as castas, Deus aborrece as barreiras, aquelas pessoas que tentam fazer classes, distinções. Para Deus não existe preto, branco, pardo, novo, velho, bonito, feio, pobre, rico, homem, mulher, escravo, liberto. Nós somos todos iguais. Espiritualmente falando, todos viemos de Adão e Eva. Todos recebemos uma natureza caída neste mundo, infelizmente. E todos nós precisamos da graça e da glória de Jesus Cristo. Sabe, quando a gente entende isso, você chega à conclusão que o apóstolo Paulo chegou: eu sou o principal pecador. Por que ele falou isso? Porque ele mais entendeu quem Deus era e quem ele era. E também quem ele não era. Então, na sua humildade, ele disse: eu sou o principal pecador. E ainda avançando um pouquinho mais, o último texto, Colossenses 3, o verso 11.
Paulo diz assim, falando de Jesus Cristo, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, ou seja, o judaísmo, nem a incircuncisão, o mundo gentílico daquela época, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aqui que está o arremate daquilo que é igualdade aos olhos de Deus. Nascemos iguais, somos iguais e todos seremos igualmente salvos em Jesus Cristo. Cristo é tudo em todos. Então, relembrando São João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, para que todo aquele que nele crê, não importa homem, mulher, não importa a sua condição nesse mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 17 diz assim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se às vezes você vê por aí alguém brigando, alguém lutando, alguém querendo fazer justiça com as próprias mãos em busca de igualdade, isso é bíblico, todos somos iguais. Não importa quem você é, não importa quem é o meu vizinho, a pessoa que eu conheço ou que eu não conheço, Deus olha a todos lá de cima com amor, com desejo de salvação, com desejo de oferecer graça, misericórdia. Não importa quem é a pessoa, o importante para Jesus é se ela o aceita, e assim Cristo se torna tudo em todos aqueles que o aceitam. Que nessa semana, ao estar assistindo esse vídeo, o Espírito Santo seja derramado em seu coração. Eu oro para que seja derramado em meu coração, para que nós continuemos tendo amor às pessoas, amor aos pecadores, receptivos, abraçando todas as pessoas, todavia, mostrando a elas o caminho, a verdade e a vida. Tanto para Pedro, quanto para Nicodemos, Jesus falou, você precisa nascer outra vez. Para Pedro, Jesus disse, quando te converteres. Tanto Nicodemos, quanto Pedro, quanto João, todos, quanto Paulo, Maria Madalena, todos passaram por um processo de um novo nascimento. Por isso, todos viemos de uma só fonte, de um só, Adão e Eva. Todos nascemos pecadores, todos temos a natureza pecaminosa e todos nós precisamos de Jesus. Portanto, aos olhos de Deus, não existe desigualdade, mas igualdade em necessidade. Necessidade de arrependimento, de humildade e de um novo coração. E, sobretudo, o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Olhemos todos como fruto do amor e, sobretudo, da compaixão e no desejo de salvar a todos nós. Há um pensamento que eu gosto muito, de Ellen White, que diz, ao pé da cruz somos todos iguais, todos. Imagina uma enorme cruz nesse planeta. Pessoas vindo da Europa, da América do Norte, América Central, aqui da América do Sul, de vários continentes, da África, da Oceania, não importa, uma enorme cruz. Ali chega a humanidade, 7 bilhões e meio de pessoas, todos iguais. Que Deus abençoe você. Que tenhamos sempre o amor de Cristo em nossa alma e um olhar cristão para com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de transformação, regeneração e de salvação, porque foi para isso que Jesus morreu. Um grande abraço.